A paz do Senhor Jesus, meus amados amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos. Segunda vez que eu tô gravando esse salmo, meu Deus do céu, que batalha! Eu excluí o vídeo sem querer da minha galeria. Mas eu creio que há um objetivo de Deus em tudo isso, porque a minha vida é guiada pelo Senhor e não há coincidências na vida do crente, certo? Ouviu um amém? Mas é isso, irmãos, eu peço perdão pela demora, mas estamos aqui, isso que importa, vamos lá. Salmo 23, eu vou ler numa versão diferente, já pega a sua Bíblia aí comigo. Salmo 23, vamos abrir comigo lá no Salmo e hoje eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida, uma versão mais antiga, mas é muito boa, eu gosto dela. E o título é A Felicidade de Termos o Senhor como Nosso Pastor, Salmo de Davi, coisa linda. Já vou começar a ler, vocês sabem que eu primeiro leio o salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando as partes, e se você tiver também um comentário, alguma observação, bota aqui nos comentários para a gente ir estudando juntos a palavra de Deus e acrescentando a nossa fé. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, paz em meio à guerra é uma das maiores promessas que o Senhor nos dá. Pela cruz e pelo Espírito Santo de Deus, nós temos essa paz. E logo no começo do Salmo, no primeiro, no segundo e no terceiro versículo, nós vemos essa promessa, que o Senhor é nosso pastor, que nada nos faltará, Ele faz deitar-nos em pastos verdejantes, que Ele nos guia em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E toda essa promessa, ela é cumprida em nós. Mas o que acontece? Como que eu tenho paz em meio à guerra? Não é simplesmente, eu existo, eu tenho paz. Não. Nós temos paz em meio à guerra orando. Essa promessa e esses 3 primeiros versículos descrevem uma pessoa entrando na presença de Deus. Só na presença de Deus nós conseguimos alcançar a paz, sermos verdadeiramente guiados pelo pastor, ter refrigério na alma. Está escrito aqui no versículo 3, refrigera a minha alma. Isso são coisas que nós adquirimos só na presença de Deus. E como nós vamos para a presença de Deus? Como temos paz em meio à guerra? Na oração. Não tem outro caminho, meus irmãos, é relacionamento com Jesus. Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, ouvindo a voz dele, né? Então, nós ouvimos a voz do nosso pastor e entramos nesse refrigério, nessa paz, na direção do nosso pastor quando estamos orando, quando estamos tendo comunhão com ele. E eu sei que não é fácil, porque muitas coisas podem nos distrair e nos desligar da comunhão com o nosso pastor. Tudo que nos atrapalha a chegarmos ao nosso pastor, a ouvirmos ele, nós recebermos essa paz, esse refrigério, é uma barreira, um impedimento que nos separa dele. Num século de tantas ansiedades, de tantas preocupações, de tantos medos, é uma guerra para a gente conseguir orar e verdadeiramente se conectar com o bom pastor. A verdadeira oração ela é feita quando nós oramos verdadeiramente de coração aberto, oramos com o coração em espírito e em verdade. Não é fácil, porque nós temos que nos desligar dessa terra e nos ligar no céu,
nos ligar com o nosso pastor, com o nosso Pai. É desafiador, mas vamos nos esforçar para conseguirmos essa ligação dia após dia. É uma guerra, né? Como diz um ditado que muitos crentes dizem, nós matamos um leão a cada dia. Todo dia nós matamos um leão diferente. E é sobre isso, sobre nós vencermos os medos, as ansiedades, as preocupações, as barreiras que nos impedem de chegar ao nosso Senhor. E vencer quer dizer chegar até Ele, sentir a presença dEle, ter comunhão com Ele. Essa é a nossa vitória diária, essa é a nossa prioridade, deve ser ou deveria ser. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu gosto de ver nesse versículo 4, que sempre falo isso, é a intimidade de Davi com Deus. Davi, ele mesmo em meio à guerra, mesmo no vale da sombra da morte que ele passou, ele foi perseguido pelo rei Saul, que era rei, né, ocupava o trono e tinha, exércitos e uma parte do povo, apoiando ele também. Então Davi, ele vivia fugindo e vivia exposto à morte todos os dias, a cada momento. Então isso traz um medo assim e uma sensação de alerta. E aqui ele declarava, ele profetizava sobre a vida dele, porque ele sabia que o Senhor estava junto com ele. Ele, nesse cenário, nesse momento, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Então é uma afirmação de Davi, ele está profetizando, ele está afirmando, porque ele tem um relacionamento com Deus, ele conhece o caráter de Deus, ele sabe que Deus é bom, e ele sabe que Deus está protegendo ele. E essa intimidade, essa convicção que nós devemos ter. Será que nós realmente acreditamos nisso? Fica a reflexão. Nós devemos confiar no nosso Deus. Davi aqui verdadeiramente demonstra confiança em Deus. Segunda parte do versículo 4 a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meus irmãos, pode vara e cajado consolar alguém? Davi aqui demonstra como Deus cuidava dele como um pai, porque o Senhor cuida de nós como filhos, como um pai castiga um filho no caminho que deve andar. Então, quando você recebe uma repreensão de Deus, pode ter certeza que é por amor, porque é muito triste quando Deus simplesmente larga alguém e deixa a pessoa seguir os próprios caminhos. Quer dizer que a pessoa é independente e que ela, pensa que não precisa de Deus, e Deus realmente entregou ela aos próprios caminhos. Isso é a coisa mais triste que tem. É como se o filho decidisse abandonar o pai. Então, se você recebe repreensões de Deus, pode ter certeza que é porque Ele ama muito a tua vida. E Ele quer que você acerte, não erre. Então, receba a repreensão do Senhor com amor, com o pensamento de que, nossa, Ele me repreendeu, Ele me ama, Ele quer me ver andando no caminho certo. Esse é o pensamento certo que devemos ter e a visão certa que devemos ter do Senhor. Tudo que o Senhor faz por nós, meus irmãos, tudo que o Senhor manda a gente fazer é tudo por amor, tenha certeza disso. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero que vocês prestem muita atenção, meus irmãos, nesse versículo. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que o Espírito Santo me levou a pensar? Esse versículo 5 descreve uma pessoa em oração. Como assim? Quando nós dobramos o nosso joelho, nós sentamos na mesa do banquete do rei. E quando nós dobramos nossos joelhos e sentamos na mesa do banquete do rei, os nossos inimigos estão todos ao nosso derredor. São demônios. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso
o Senhor me lembrou de uma ministração que eu já vi, onde a pastora estava ministrando e falando sobre quando descemos à casa do oleiro, que é a oração. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, o Espírito Santo de Deus nos prepara, nos unge, nos capacita, transforma o nosso interior enquanto nós estamos orando. Ele mexe no que tem que ser mexido e prepara o nosso interior para o propósito de Deus na nossa vida. Então isso quer dizer, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É Deus nos preparando para o propósito dele na nossa vida. Então isso é que o versículo 5 descreve. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É sobre a oração. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Novamente Davi profetizando sobre a vida dele, porque era uma das convicções dele de que as bondades do Senhor iriam perseguir ele, porque ele se mantinha fiel, né? Davi sempre procurou ser fiel ao Senhor, então ele tinha essa convicção. Então nós que somos fiéis devemos ter essa convicção e declarar isso sobre a nossa vida. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É a convicção, é a certeza, é o descanso pleno que temos no Senhor, de que Ele está cuidando de nós e endireitando o nosso caminho, que podemos confiar nele e que a bondade dele está sempre presente na nossa vida. Esse salmo, meus irmãos, é um grande motivo, sabe, de alegria e alívio, porque nós sabemos que estamos na mão do nosso Pai e que Ele verdadeiramente cuida de nós. Nós podemos descansar e respirar aliviados e deixar a paz de Deus invadir o nosso coração, a nossa mente. Essa é a certeza e o descanso que devemos ter no Senhor. E eu quero aqui relembrar com os irmãos o título desse salmo: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu agradeço os irmãos que permaneceram aqui até essa parte do vídeo comigo. Deus abençoe a vida de vocês, o dia, a semana. Que Deus ilumine o coração e a mente de vocês com luz e paz em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos, e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.